Olá, queridos, Pastor Kleber aqui. É uma alegria estarmos juntos para partilharmos da palavra de Deus. O desejo do meu coração é que essa palavra possa abençoar poderosamente a sua vida. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 3, versículos 16 e 17, diz assim: Assim que Jesus foi batizado, ele saiu da água, e naquele momento os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: Este é o meu filho amado, em quem me agrado. Queridos, nesse relato do evangelista Mateus, nós vemos aqui uma declaração de Deus o Pai a respeito do seu filho Jesus. Jesus, então, era motivo de orgulho para com o seu pai. O pai encontrava alegria e prazer no estilo de vida de Jesus. Jesus, então, era alguém que realmente tinha prazer em alegrar o coração do seu pai. E se Jesus é o nosso modelo, se Jesus é a nossa inspiração, se nós somos seguidores de Jesus, então nós devemos desejar também agradar o coração do nosso Deus e Pai, assim como Jesus o fazia. É claro que eu e você lidamos com muitas dificuldades no nosso dia a dia, no nosso viver diário, e teremos grandes lutas e batalhas para que sim a gente possa agradar a Deus com as nossas vidas. Nós sabemos que ainda lutamos com uma natureza pecaminosa que ainda habita em nós, os resquícios do velho homem. Nós lidamos com um sistema mundano que é anti-Deus e que nós temos que lidar com ele todos os dias, e ainda lidamos com as ciladas do diabo que tenta nos pegar, que tenta nos derrubar. Então, na nossa vida diária de querermos agradar a Deus, nós teremos realmente lutas e batalhas para que a gente possa de fato viver de um modo que agrade a Deus. Então, muitas vezes nós percebemos que estamos entristecendo o coração de Deus. Até muitas vezes temos um sentimento de que estamos retrocedendo e não progredindo. De fato, esse é um sentimento que todos nós podemos experimentar. Mas a boa notícia, queridos, é que a palavra de Deus diz que existe recurso, existe provisão de Deus para que nós possamos crescer nesse propósito de agradar a Deus com as nossas vidas. Então é possível sim que eu e você, com a ajuda de Deus, superemos os obstáculos que nos impedem de viver uma vida que realmente glorifique, que agrade a Deus, o nosso Pai. Então, essa nossa caminhada rumo a um estilo de vida que agrada a Deus, ela teve um início. E é muito importante a gente lembrar como se deu esse início e como que a Bíblia diz que esse início se dá. Na verdade, a nossa caminhada de agradar a Deus, ela se dá num momento em que nós somos tocados pela graça de Deus. Deus, então, age na minha história, na sua história, nos toca com a sua graça e a Bíblia chama isso de regeneração. Um dia eu e você fomos regenerados, nós recebemos o toque da graça de Deus e então fomos regenerados. Leia o Novo Testamento com atenção. Leia, por exemplo, a primeira carta de Pedro, leia, por exemplo, a carta de Paulo aos Efésios, e você verá claramente que nós só começamos a caminhar com Deus a partir do momento em que somos regenerados. E a regeneração é um ato exclusivo de Deus. É Deus quem nos regenera pelo seu poder, pela sua graça. Então somos salvos pela graça por meio da fé, como diz o apóstolo Paulo aos Efésios no capítulo 2. Então, porque ele nos toca, porque ele nos regenera, aí nós podemos realmente depositar fé em Jesus. Então veja, nós somos completamente dependentes de Deus. Nós só começamos a andar com Deus porque ele nos tocou com a sua graça, com o seu amor. Então, é interessante que muitas vezes nós usamos a palavra conversão para se referir à regeneração.
mas às vezes confunde um pouco, porque a palavra conversão, ela pode ser usada no sentido de regeneração, mas ela também pode ser usada em outro sentido, que é o sentido de santificação. Então, em certo sentido, a conversão ela é constante em nossa vida, porque conversão significa mudar o rumo. E mesmo depois da regeneração, eu ainda terei que mudar muitas coisas na minha vida, né? Ainda haverá muitas áreas da minha vida que precisam convergir a Deus. Só que quando eu estou falando disso, eu estou usando a palavra conversão, na verdade, no sentido de santificação, né? Então, a regeneração, ela acontece uma vez só. Ela é um ato da graça de Deus que abre os nossos olhos para as verdades espirituais, fazendo com que a gente comece a desejar a Deus e ansiar pelas coisas de Deus. Então, é interessante que algumas pessoas sabem exatamente o dia em que isso aconteceu, o dia em que elas foram regeneradas, em que seus olhos se abriram para as coisas de Deus. Mas outras pessoas, principalmente aquelas que foram criadas na igreja, talvez não tenham muita consciência do dia em que isso aconteceu. E isso é natural, porque a regeneração, como nós estamos falando aqui, ela é um ato de Deus que pode acontecer em qualquer momento na nossa vida, porque é Deus quem nos regenera. E a nossa consciência a respeito dessa regeneração pode vir somente mais tarde. Então vamos lá para a gente tentar entender melhor. Tem uma história lá no Novo Testamento, no Evangelho de Marcos, no capítulo 8, do versículo 22 ao 25. Você vai se lembrar dela. Ali fala a respeito de uma cura de Jesus. Jesus curou um homem cego, mas nessa história específica, Jesus curou esse homem em duas etapas. Primeiro, Jesus toca nele, cura ele, mas ele não passa a enxergar claramente. Diz o texto que ele começa a enxergar, mas ele enxerga meio embaçado, ele vê os homens como se fossem árvores. Então Jesus toca pela segunda vez e aí ele passa a ver claramente. A gente podia fazer um paralelo aqui na cura desse homem. Por quê? Porque a cegueira, no contexto do Novo Testamento, ela também aponta para uma cegueira mais profunda, que é a cegueira espiritual. E todos nós nascemos cegos para as coisas de Deus. Então nós precisamos primeiro da regeneração, do primeiro toque de Deus. Quando ele nos toca, quando nós somos regenerados e aí nós passamos a enxergar as coisas de Deus. Mas como aquele cego, a gente ainda não enxerga tudo claramente. E é aqui que começa o processo que nós chamamos de santificação. Depois que somos regenerados, a nossa caminhada simplesmente começou. Nós ainda precisamos da santificação e nós vamos progredir em santificação. Então, nós precisamos, vamos dizer assim, de um segundo toque de Deus. Deus precisa continuar nos tocando, talvez pela segunda, pela terceira, pela quarta, pela quinta vez, para que a gente continue progredindo em santificação. Nesse sentido, nos convertendo dos nossos maus caminhos ainda, né? Então, a regeneração é o início da nossa caminhada e a santificação, ela é progressiva e ela se dará até o dia em que Cristo voltar. Então, não se esqueça disso, tá? Depois que você é regenerado, você é chamado a viver uma vida de santificação. E é essa vida de santificação que vai te levar a querer agradar a Deus cada vez mais com a sua vida. Então a vida cristã, ela não é monótona. A vida cristã é uma aventura. A vida cristã, ela é uma caminhada de fé, de aprendizado, né? E sempre que for preciso, a gente vai precisar convergir os nossos caminhos aos caminhos de Deus. Então a minha pergunta para você é: ah, como é que tem sido a sua caminhada? Você continua desejando agradar a Deus com a sua vida? Porque isso é santificação. É muito importante que você continue participando da comunidade cristã, dos cultos. É muito importante que você tenha contato com seus irmãos na fé. É muito importante que você tenha contato com a palavra de Deus, com as suas devocionais, com a sua leitura da Bíblia, para que você continue percebendo aonde é que você ainda precisa crescer para agradar a Deus.
Isso é santificação. Nós devemos desejar isso com as nossas vidas, até o dia em que Cristo voltar. E aí sim, nós seremos transformados plenamente, não teremos mais nenhum problema com o pecado. Até lá, nós somos chamados a crescer em santificação e a desejar agradar a Deus com as nossas vidas. Na santificação, eu sou chamado a trabalhar. Na regeneração, eu não faço absolutamente nada, é um ato de Deus. Mas na santificação, agora sim, eu sou chamado a cooperar. Ou seja, eu preciso me empenhar no sentido de me apropriar da palavra de Deus. Eu preciso buscar conhecer as Escrituras. Eu preciso buscar a Deus em oração. Eu preciso buscar o apoio dos meus irmãos, na fé, que oram comigo quando eu estou em dificuldade. É por isso que Deus nos deu a igreja, nos deu a irmandade da igreja, para que a gente caminhe junto e para que a gente cresça juntos nesse estilo de vida que agrade a Deus. Que você possa olhar para Jesus, continuar olhando para Jesus, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. E sempre que você se sentir fraco, clame a Jesus, porque Ele virá ao meu e ao seu socorro. Ele é o nosso irmão mais velho, ele viveu um estilo de vida que agradou a Deus em todos os sentidos, e é Ele quem vai nos ajudar a continuarmos vivendo de um modo que realmente possa agradar a Deus. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Um forte abraço.